That's me again, your English teacher, Teacher Paulo. Eu estou aqui na escola, a escola ativa, e agora a gente está fazendo como semanas anteriores, né? A gente grava as aulas com o conteúdo durante a semana e na quinta-feira à tarde a gente se encontra na live para corrigir aquilo que foi. E agora você vai estar vendo, acompanhando, não é? Nas quintas-feiras a gente corrige, tira dúvida e a gente também se conhece melhor. Muito importante, quinto ano, que você acompanhe as aulas gravadas. Principalmente agora, em que a gente vai entrar em uma situação em que a gramática vai ter que nos pegar para que a gente possa seguir em frente. Então, hoje ainda não, mas o que a gente vai falar, sim, a respeito de gramática. Então, o teacher vai estar, a partir da próxima aula, escrevendo algumas coisas aqui no quadro para vocês acompanharem melhor. Hoje ainda não, hoje tem que prestar atenção, tá ok? Muito bem, if I were you, se eu fosse você, eu já abriria o meu livro aqui na página que o teacher está mostrando. Olha, é o capítulo 12, ok? Tem uma frase, como todo capítulo novo, com o que tem a ver com a matéria, em inglês, of course. Então atente-se aqui agora, ok? O título desse capítulo aí, dessa unidade, a unidade 12 ou 12, é a seguinte: How many students are there in your classroom? O teacher vai mostrar, ó. How many? Isso é muito importante. Essas duas palavrinhas hoje vão estar no centro do que a gente vai falar. How many? Está falando sobre quantidade. Quando eu falo how many, quantos? Quantas, tá? É contável. 1, 2, 3, 4. Ok? Além disso, ó, how many students are there? Ó, esse are there já é conhecido nosso, é o tal do there to be, que já estudamos em capítulos anteriores, que dá a ideia no inglês de existência. A gente pega a palavrinha there e coloca there is. Interpretação: existe, tem, há. Por isso que é there is. O verbo to be é is, que é singular. Existe, há. Poderia ser também there are, existem, ok? Singular e plural. Então a gente vai utilizar how many e o there to be hoje muito bem. Para que a gente siga num rumo mais acertado, o que a gente vai ver aqui, além de quantidades, que é com how many, a gente também vai usar o there is e o there are, que serve para dar a ideia de existência. Inclusive na pergunta com o there to be, there is ou there are, ou is there ou are there. Atente-se aí para que você consiga digerir tudo que vem aí, começando hoje, mais especificamente, como é que o inglês funciona em relação à gramática, ok? Acompanhe então. Essa situação que você está vendo aí, a professora está na sala de aula, para que você não fique sem o livro. Tem alguns alunos que acompanham a aula, mas sem livro. O livro nunca está na mão, está na casa de alguém, não está em algum lugar, mas não está com ele na mão. Para acompanhar a aula tem que ter livro. Então tá, o teacher está mostrando. Estão em sala de aula, a professora está na frente e a professora está expondo ali uma situação. E os alunos vão responder para a professora no que ela está questionando os seus alunos. Acompanhe a leitura. Diz a professora: Class, ou seja, turma, let's practice questions about quantities today, ok? Ó, vamos praticar, let's practice questions, vamos fazer perguntas about, em relação a quantidades hoje, ok? Além disso, a professora pergunta para um aluno, diz ela: Eduardo, how many letters are there in the alphabet? Você conseguiu interpretar essa questão? How many é quantos ou quantas? Quantos ou quantas o quê? Letters are there in the alphabet. Quantas letras tem o alfabeto? O que eu quero chamar a atenção logo nesse início aqui é how many, que é quando a gente questiona quanto a quantidades. Quantas mesas tem na sala? How many desks are in this classroom? How many chairs are there in this classroom? How many, quantos? E aí eu pego o there to be, quando é no plural, que é there are, eu pego o are e inverto, porque eu estou fazendo uma pergunta. Pergunta no inglês é assim. Então a gente já está vendo como é que se faz pergunta com o there to be, matéria que já estudamos e que dá ideia de existência, tá certo? Se eu digo there is, eu digo existe. There is a pen in my hands.
There is a pen in my hand. Tem uma caneta na minha mão. Ok? Outra coisa. There are. Ele é singular, mas se chama óculos, que é uma palavra no plural, inclusive no inglês. Por isso que eu falo there are. There are glasses at my hand. Óculos, there are. There is. Se eu perguntar, aí eu faço assim, ó. Em vez de dizer there is, existe, eu falo existe, só que eu mudo o is para ir para frente do there. Is there a pen in my hand? Is there a pen in my hand? Are there é plural. Are there glasses in my hand? Understood? Pois bem, vamos para a prática então. Voltando aqui ao que a professora está questionando, ela perguntou para o nosso amigo Eduardo: how many letters are there? Porque é pergunta, tá? Se fosse afirmação seria there are. Está fazendo uma pergunta, o are vem para frente do there, assim como is vem para frente do there. How many letters are there in the alphabet? Aí o nosso amigo Eduardo responde: there are 26 letters in the alphabet. 26. A professora faz uma outra pergunta para a Cristina agora. Cristina, how many seconds? How many o quê? Seconds. E a pergunta, de novo, are there, porque é plural. Seconds, não é? Então, how many seconds are there in a minute? Quantos segundos tem um minuto? Aí a nossa amiga Cristina responde: there are, existem. Se fosse pergunta seria are there? There are, afirmou. Existem 60 seconds in a minute. Existem, tem, há 60 segundos em um minuto. A professora agradece os alunos e fala: very good answers, guys. Pô, moçada, muito boas suas respostas, né? Very good answers. Muito boas as respostas. Vamos para a next page. Page 98. O teacher está mostrando aqui. E nós temos um listen and practice. Ó, ouça e pratique. Muito bem, o que nós temos aqui? Nós temos um quadro aqui, montado com duas colunas. A coluna da esquerda está dizendo singular words, palavras no singular. E a coluna da direita está falando plural words, palavras no plural. Pois bem, vamos entender o seguinte. No inglês, o plural de algumas palavras é só colocar o S, igual ao português. Menino, singular. Meninos, plural, só acrescentei o S. Garota, singular. Garotas, plural, só coloquei o S. Aí a gente pensa que o plural das palavras em inglês é mais ou menos assim também. Ou seja, é isso, para eu dizer o plural, basta eu acrescentar S. Só que é o seguinte, moçada, a partir daí, muitas palavras, o plural não se consegue somente colocando S. Se o fizer, vai dar errado. Exemplo, você saberia me dizer o plural de woman, que é mulher? Ah, professor, é womans. Já erramos. O plural, quando não é só colocando S, ele se chama irregular. Irregular, porque ele não tem regra. Nesse caso não tem regra. Por isso que são nomes irregulares, plurais irregulares. Os plurais irregulares são aquelas palavrinhas que não basta só colocar S nelas para tal plural. É uma outra palavra. Por exemplo, criança em inglês é child. S, não é S, é C-H-I-L-D. Child. Criança. Ou kid. Como é que é o plural de child? Childs, professor. Errou. Não é childs. Está aí uma palavra que é uma palavra cujo plural é irregular. O plural de child é children. Child, criança. Children, crianças. O woman, mulher. Plural de mulher, women. Troca o A por E. E outra mais incrível ainda, plural de man. Man, homem, se escreve M-A-N. Tá, man. Plural de man, mans. No way. Essa palavrinha também é irregular. O plural de man, a pronúncia é man de novo. Ó. O professor está escrevendo com a mão esquerda porque tem um fio aqui, senão vai dar uma bagunça. Então tá, então desculpe aí a caligrafia. Man. Man. Plural. Ah, mans, professor. No way. Totalmente errado. O plural de man
a pronúncia é a mesma, é man de novo. Mas como é que eu vou saber, professor, se é singular ou é plural, se tem a mesma pronúncia, man e man? Olha a caligrafia aqui, ó. O plural de homem é homens, muito bem. O plural de man também é man na pronúncia, mas olha a escrita como ficou diferente. Man com A é homem, man com E são homens. Se localizou? Então tá. A gente já sabe que muitas palavras em inglês o plural não é só colocando S, aí seria igual ao português, não é. Muita palavra em inglês o plural não é colocando S. É isso que eu tenho aqui. É isso que nós temos aqui na página 98. Do lado esquerdo são palavras no singular, do lado direito são palavras no plural. Esse exercício, moçada do quinto ano, vai exigir um pouquinho de você. Você vai ter que pegar um dicionário e correr atrás aqui. Agora, você, claro, quando chegar na nossa aula de quinta-feira, o professor, já que é um exercício, digamos, bem extenso, vai corrigir. Tudo isso que eu acabei de falar, eu não vou falar de novo, porque senão a gente não tem os 40 minutos suficientes para que a gente possa corrigir, tirar dúvida e também a gente bater outros papos aí. Por isso que é importante acompanhar a aula gravada. Understood? Entendido? Voltei para a página então. Então tá lá. Garota. Opa, esse tá fácil, tá? Porque girl, o plural de girl é girls. Esse é só colocar o S. A próxima, boys está ali no plural, falta colocar no singular, é só tirar o S. Essas duas palavrinhas ficou igual ao português. Boy, rapaz. Boys, rapazes. Girl, garota. Girls, garotas. Igualzinho em português. Agora, a partir daí, a coisa se modificou aqui nesse exercício. Então, por favor, já vem o homem. Isso aqui eu dei de graça para você. No singular está escrito aí. Como é que é o plural de homem? A pessoa vai lá e coloca S. Errou. É esse aqui que é o plural que tem que colocar aí na tabelinha aí. Olha o plural de woman. Está escrito women. Estão vendo no plural? Women. Olha a pronúncia modificou, tem um E. E qual é que é o singular então, se o plural está escrito aqui, professor? Aí é o woman. Coloca no lugar do E a letra A. Esse exercício a partir daí, ele fica todo com termos irregulares referentes ao plural. Nenhuma dessas palavrinhas depois abaixo, você vai conseguir o plural ou o singular, porque eles invertem, eles te dão uma, mas não fazem a outra, certo? Terminando com S. Não vai dar para você fazer assim. Então você vai procurar o dicionáriozinho, querido, na última hipótese, e vai fazer o exercício. Esse exercício, quinto ano, exige um pouquinho mais, mas também a gente está adentrando um pouquinho mais de estudo em relação a como é que a língua inglesa funciona, ok? Então você vai usar um dicionário aqui para completar. Vou dar mais umas dicas aqui. Por exemplo, child, está escrito child. Child é singular, significa criança. Aí tem que colocar o plural. A pessoa vai ali e coloca childs. Errou de novo. Child é um nome irregular, cujo plural não é só colocar S. O plural de child é children. Agora sim. Kid não é a mesma coisa, professor, como criança? Yes, kid. E o plural de kid? Kids. Nesse caso, sim, é só colocar S. Kid, singular. Kids, só colocando S plural. Mas as outras tantas aqui, a grande maioria daí para baixo, para não dizer todas, são irregulares, tá? Para não dizer tudo, olha, day lá embaixo, antepenúltima, eu acho. Day. O plural é só colocar S. Esse é regular, tá? A palavra keys, que está aí no plural, a que são chaves, está no plural. Como é que é o singular? Essa aí também, é só tirar o S. Agora, as outras, querido, você vai ter que ir atrás do dicionário, tá? Para colocar no plural. É importante esses verbos que você... Verbos não. Esses substantivos que você saiba o plural deles. A grande maioria aqui é irregular. Essa foi a primeira noção do nosso capítulo a ser estudado hoje. Tá certo? A gente teve a introdução ainda há pouco na sala de aula, onde a gente usou o how many, guarde how many, você vai usar na pergunta, e o dare to be invertido na hora da pergunta. Quando vier com how many, tiver um ponto de interrogação no final e o dare to be estiver no meio, não fica there is ou there are, fica are there ou is there, dependendo da pergunta. É usado para questions essa mudança, ok? Bom, seguindo então, página 98, espero que você tenha entendido, é um exercício que vai exigir de você, espero que todos façam, quem acompanha a aula faz. Página 99, essa aqui que o teacher está mostrando agora, ó. Está lá, ó, exercise, então vamos acompanhar. Exercise number 1, pede o seguinte, leia aí.
Observe as imagens e complete as frases. A primeira frase é there is, opa, então existe, está no singular. There is one child. Existe uma criança, tem uma criança. There are five, ó, mudou de there is para there are, que é plural agora que vem. There are five. Five o quê? Você pega ali o child e coloca no plural. Acabamos de ver isso na tabela. Como é que é o plural de child? Aí você completa. There are five pontinhos. Child no plural. A outra imagem, a outra frase. There is é um só. There is one balloon. Existe, há um balão. E depois você vai colocar no plural. There are 10. Por isso que não é mais there is, é there are 10, é plural. Então existem 10 balões. Como é que é o plural de balloon em inglês? Assim vai, meu querido, tá bom? A imagem tem a ver com o que está acontecendo. A próxima imagem é de um cidadão que está indo correndo para o trabalho, deve estar atrasado, porque para casa é que ele não vai correndo assim, deve estar indo correndo para chegar no trabalho a tempo. E a outra imagem são 2 corredores. As duas imagens mostram pessoas, os homens correndo. A primeira, provavelmente ele está atrasado, ele não está fazendo exercício. E os outros 2 ao lado direito aqui estão competindo, estão se exercitando, né? Até a roupa mudou. Você percebeu a diferença desses 3 aí que estão correndo, não é? Pois bem, aí vem a frase. Ó, there is one. Estou falando deste gravata. There is one o que? Homem, running, correndo. E depois a outra tem a ver com a outra picture ali, né? Outra image. There are, aí existem, ó, 2 homens correndo. There are, existem, vocês têm que escrever 2 em inglês e homens em inglês também, running, correndo. Assim vai o exercício. Você entendeu? Não é? No último aqui, ó, nós temos uma menina com bolo de aniversário, tá ela sozinha com os balões. Aí por isso está escrito ali, ó, there is one. Você tem que dizer pessoa. There is one person. There is one person. Person está na tabela ali, pessoa. Tem uma pessoa na festa e a outra é um monte de gente na festa. Por isso que não é? Embaixo você vai escrever existem 39. Procure ver a grafia como é que é. Você tem que escrever em inglês, tá? Existem, como é que é? There is ou there are? Existem 39. 30, travessão, 9. Não é? People, person é uma pessoa. O plural de pessoa, pessoas, ó, no português dá. Aí você vai lá e diz assim, person, persons. No way. O plural de person é people, people, como se escreve. Entende? A gente está lidando com palavras cujo singular é de uma forma e o plural é de outra. Quando o plural difere de só colocar o S, a gente chama essa palavra de irregular, porque o regular seria só colocar o S. Quando o plural não é só colocando o S, ela vira uma palavra irregular, um substantivo irregular, ok? Ainda nessa mesma página então, moçada, página 999, exercise number 2, acompanha aí, encontre as 10 palavras no plural. Tá ficando mais puxado, perceberam, né? Então aí, ó, plural words, tem um monte de palavra escrita ao redor. Você vai olhar para cada uma delas e vai tirar quantas ali? 10 palavras no plural. Para você não precisar escrever, você só sublinha. Correção na nossa aula de quinta-feira à tarde. Virei a página, quinto ano, 100, página 100. Olha, o foco aí às vezes não pega. Página 100. Exercise number 3, diz lá, preencha as lacunas adequadamente, depois pratique em dupla. Puxa, praticar em dupla aqui não vai estar, mas a gente vai corrigir isso na nossa aula, na nossa live. Letra A, qual é a palavrinha mesmo, ou as 2 palavras que eu uso para fazer pergunta em relação à quantidade? Ó, aqui tem a primeira delas, how, o quê? E depois, countries, ou seja, quantos países are there? Viu que a pergunta, o are veio para frente do there? Quantos países existem em ou na América do Norte? Na é in, tá bom? Aí vem a resposta da letra A. Existem, ó, tá faltando, só tem o are. Quando eu afirmo o there to be, o there vem em primeiro. O que está faltando aqui então? Pontinhos are 3.
3 países na América do Norte. Quais são esses países? Quais são esses 3 países da América do Norte mesmo? Estados Unidos, Canadá. Eu não sei se Alasca é país. Alasca foi um território comprado pelos americanos dos russos. Olha que história maluca isso aí. Sabe o Alasca? Lá na ponta, lá em cima depois dos Estados Unidos. Pois é, aquela região do Alasca lá, eu não sei se é considerada país. So sorry. Me desculpa, eu não tenho essa informação agora, mas eu tenho uma história referente ao Alasca. O Alasca foi comprado da Rússia. Os russos venderam o Alasca para os Estados Unidos, um pouquinho antes da Guerra Fria. Você sabe alguma coisa sobre a Guerra Fria? Guerra Fria é quando tem um país querendo guerrear com outro, estão em guerra, mas ninguém dá tiro. Eles ficam se ameaçando. Tem muita Guerra Fria por aí, não é? Pois bem, então os países da América do Norte são Estados Unidos, Canadá e o Alasca. Eu acho que o México não faz parte da América do Norte. O México faz parte da América Central, não é? Bom, dados de história, nós estamos aqui no inglês. Letra B, então é pontinhos, many colors are, cores é plural, por isso que não é is, é are. Existem em um rainbow. Aí você escreve a resposta. There are, está no plural, 7 colors in a rainbow. Bom, esse exercício também vai exigir um pouquinho de você, 5º ano, e eu vou explicar um pouquinho agora do exercício de número 4, a gente está se estendendo já há mais de 20 minutos em aula, e o exercício de número 4, number 4, pede o seguinte, nessa mesma página aí, a página 100, reescreva as frases corrigindo os erros. Se você conseguir resolver essas questões, você escreve de novo a frase vendo onde é que tem o erro. Eu vou lhe dizer o erro, só não vou lhe dizer como é que a palavra fica. Se é que você me entende. Então a letra A está assim, ó. How many pencils are there in your pencil case? Em português, quantas canetas existem no teu case? Né? Onde você guarda as canetas. A gente chama de... Ai, agora eu esqueci também. Aqui tem outro nome, né? Ó, a letra B. Tem erro nessa frase, tá? A letra A tem erro. Tem um erro aí. Você tem que achar o erro e reescrever a frase inteira. A letra B está assim, ó. How many days is there in a week? Você não está perguntando o número de dias? Sim, professor. How many days? É plural. Então, onde é que está o erro aí? How many days is there in a week? Acabei de falar o erro. Se é days é plural, por isso que tem o verbo ali, o to be, que está errado. Letra C. How many students there in your class? Ou seja, a letra C é quantos alunos existem. Olha o plural aí. Na tua sala. Letra D. Existem 24 horas em um dia. Tem um erro aí. Não é? É horas. Você não fala, existem 24 horas num dia. Você fala, existem 24 horas. Olha a dica aí. Letra E. There is 31 days in October. Days é plural. Onde é que está o erro aí? Quando eu digo there is a 31 days in October. Tem 31 dias em outubro. E a última, a letra F, está dito lá. There are 4 seasons in a year. There are 4 seasons in a year. Está falando de estações. Season é estação. Então tem um erro aí na palavra estação, porque eu estou falando estações. Na hora de reescrever essa frase, perceba que é aí que está o erro. Muito bem? Ok, guys? O que eu vou dizer agora? Eu vou preferir parar por aqui, 5º ano. A gente não conseguiu ir até o final do capítulo, mas está tudo bem. Já tem aí assunto, já tem conteúdo aí para você estudar e estudar bem a matéria. E a gente se vê na quinta-feira à tarde, Thursday afternoon, ok? Não esqueça, importantíssimo acompanhar as aulas. Cada vez mais as aulas gravadas vão ser importantes para que você não fique para trás. Se o professor está fazendo a função dele aqui e se é que eu estou conseguindo passar a informação de uma maneira leve, você tem conseguido, é porque senão você está acompanhando. Tudo tem um esforçozinho. Agora, eu estou falando de novo isso para que eu não encontre de repente alunos na quinta-feira em que não acompanharam essa aula gravada e só abrem a apostila na hora da live. Não é? Aí não vai dar, porque o professor vai ter que explicar tudo de novo para aqueles que só vão acompanhar a live. Por isso é importante acompanhar a aula gravada, porque quando você acompanhou, você resolveu os exercícios, a tua pergunta é mais direta, é mais clara, é mais sucinta.
E aí a gente não perde tempo explicando tudo de novo. Understood? So please, vejo você, see you on Thursday afternoon, right? Kisses and holds for everyone. See you there. Bye bye.